O papel das lideranças no plano de Deus em Trump pode influenciar na volta de Jesus Cristo? Nos últimos anos, o cenário político mundial tem despertado grandes reflexões entre os cristãos. Um dos temas mais recorrentes é: será que líderes globais, como Donald Trump, podem estar desempenhando papéis cruciais no plano de Deus para a humanidade e, de forma específica, na volta de Jesus Cristo? Este vídeo tem como objetivo levar você à reflexão, baseado em passagens bíblicas e eventos contemporâneos, trazendo à tona questões que vão além da política e nos conectam às promessas da Palavra de Deus. Como seguidores de Cristo, sabemos que toda liderança no mundo é, em última instância, permitida ou designada por Deus. Em Romanos 13, versículo 1, lemos: "E não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas." Isso nos dá a certeza de que os líderes globais, incluindo Trump, desempenham papéis moldados para os propósitos divinos, seja para trazer bênçãos, seja para permitir julgamento. Outro aspecto importante é a centralidade de Israel no plano de Deus para o fim dos tempos. A Bíblia está repleta de profecias que colocam Israel, e em especial Jerusalém, no epicentro do cumprimento dos eventos finais. Em Daniel 9, versículo 27, encontramos uma menção ao príncipe que confirmará uma aliança com muitos por uma semana, uma possível referência a um líder envolvido em acordos globais nos últimos tempos. Isso nos leva a ponderar em como a liderança de figuras políticas contemporâneas pode se alinhar com os eventos profetizados na Bíblia. Estamos realmente observando o desenrolar do plano de Deus diante dos nossos olhos? Durante sua administração, Donald Trump tomou decisões que despertaram forte atenção entre muitos cristãos ao redor do mundo. Um dos momentos mais marcantes foi o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, uma decisão controversa que ressoou profundamente com textos como Zacarias 12, versículo 3, que diz: "E naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações." Outro marco significativo foi o papel de Trump nos Acordos de Abraão, que impulsionaram pactos de paz históricos no Oriente Médio. Estes acordos trouxeram à tona o interesse por Daniel 9, versículo 27, levando muitos a especular se estamos observando um prelúdio para o cumprimento literal dessa profecia. Além disso, o governo Trump gerou forte polarização e debates tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Esse clima de divisões e conflitos remete às palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 10, "E nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros." Será que vivemos o princípio das dores destacado nos capítulos proféticos? Jesus foi claro ao nos ensinar que certos sinais seriam evidentes antes de sua volta. Em Mateus 24, versículo 6 ao 7, ele diz: "Em vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação, reino contra reino." Não é difícil olhar para o cenário global atual e reconhecer essas características. Conflitos constantes, instabilidades políticas e crises sociais sinalizam que o retorno de Cristo pode estar mais próximo do que imaginamos. Em Mateus 24, versículo 32 ao 33, Jesus nos convida a observar os sinais ao nosso redor, comparando-os ao crescimento das folhas de uma figueira que anunciam a chegada do verão. Embora ninguém saiba o dia nem a hora, a Mateus 24, versículo 36, somos chamados a interpretar esses eventos por meio da palavra de Deus e estarmos espiritualmente preparados. Pode-se argumentar que tanto a liderança de Trump quanto os líderes globais contemporâneos cumprem papéis dentro desse cenário. No entanto, o foco principal para os cristãos deve ser espiritual, e não político. É importante lembrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele levanta líderes para que a sua vontade seja feita. Em Daniel 2, versículo 21, lemos: "E ele remove reis e estabelece reis." Enquanto muitos debatem se Trump é um agente de Deus ou apenas mais uma figura política, o mais importante é reconhecer que Deus trabalha por meio de todas as coisas para cumprir seus propósitos. A reflexão aqui é sobre a maneira como nós, como cristãos, enxergamos esses acontecimentos. Estamos colocando nossa fé excessivamente em líderes e políticas? Ou estamos firmando nossa esperança nas promessas eternas de Deus? Jesus nos ensina em Mateus 6, versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescidas." Políticos e governos passam, mas o reino de Deus é eterno. Em vez de ficarmos completamente absorvidos por ideologias humanas, devemos focar no avanço do reino que Cristo estabeleceu e no cumprimento das promessas divinas. Enquanto refletimos sobre os tópicos levantados, é essencial lembrar as palavras de Jesus em Mateus 24, versículo 42, "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." A questão não é determinar se Trump, ou qualquer outro líder, está diretamente relacionado à volta de Cristo. A questão é estarmos preparados espiritualmente, pois esse dia certamente chegará.
O apóstolo Paulo também compartilhou um aviso em 2 Timóteo 3 versículo 1 ao 5, descrevendo como os tempos finais seriam caracterizados por comportamentos egocêntricos, amantes do prazer e rejeição ao que é sagrado. Basta olhar para a sociedade ao nosso redor para reconhecer essa realidade. Isso sublinha ainda mais a urgência de buscarmos a Deus com um coração sincero. Devemos agir com discernimento, orando por sabedoria e evitando especulações precipitadas. Nossa prioridade deve ser estar em comunhão com Cristo, vivendo nossas vidas como testemunho da sua verdade e graça. Embora Trump tenha gerado grande interesse por seus possíveis vínculos com os eventos do fim dos tempos, precisamos enxergar o plano maior de Deus. O que acontece nos Estados Unidos é significativo, mas é apenas uma peça dentro do grande quebra-cabeça global que levará ao retorno de Jesus. Eventos em outras partes do mundo, desde guerras, desastres naturais e transformações culturais, também estão alinhados com as profecias bíblicas. Como cristãos, somos chamados a olhar para tudo isso com uma perspectiva celestial, confiando que Deus está no controle mesmo em meio ao caos. Isaías 46 versículo 10 nos dá conforto quando Deus declara: desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde tempos antigos, o que ainda virá. Digo, e meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. O plano de Deus é perfeito e acontecerá no tempo determinado. Conforme encerramos esta reflexão, é importante relembrar que a volta de Jesus Cristo é certa, mas o momento permanece um mistério. Como seguidores de Cristo, nossa prioridade é viver de maneira fiel, orando a Deus em todas as áreas de nossas vidas e aguardando ansiosamente seu retorno. Esteja atento, estude a palavra e permaneça em oração. Em tempos de incerteza, as Escrituras são o nosso guia mais seguro. Como Jesus disse em Lucas 21 versículo 28, e quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Independentemente do que ouvimos das manchetes, nossa fé não está em líderes humanos. Ela está em Deus e em sua promessa eterna. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que possamos viver com vigilância espiritual, confiando no plano divino e proclamando a esperança que temos em Cristo. E, por fim, lembre-se, Jesus voltará, e quando isso acontecer, será um momento de redenção e glória para todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Preguemos o Evangelho, guardemos a fé e vivamos como luz em um mundo que precisa desesperadamente conhecer o Salvador. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe também esta mensagem para outras pessoas. Juntos vamos levar a mensagem de Deus.